Abre a câmera, mostra a língua e grita um fora Bolsonaro, todo mundo. Fora Bolsonaro já! Fora Bolsonaro! Vamos lá, vamos ver se a gente anima e esquenta aqui. Bom dia, pessoal, bom dia para todos, para todas, todes. Muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela presença, pelas presenças. É sempre uma alegria imensa para a gente aqui, uma satisfação enorme poder encontrá-los e encontrá-las aí nas manhãs de sábado. A gente sabe aí, a gente tem a noção, a referência aí dos compromissos todos, das outras tarefas, atividades, sobretudo nesse segundo semestre, né, quando a reta final vai se anunciando e as coisas vão se afunilando, e, portanto, as presenças de vocês aqui nos deixam muito alegres, muito satisfeitos pelo comprometimento, pela dedicação, pelas energias aí todas de vocês. Brigadíssimo. Pri, obrigado desde já também pela parceria. Priscila, que está aí desde cedinho na força, aí na função, gravando todas as aulas para que depois essas aulas possam ser disponibilizadas, acessadas, consultadas por vocês, formando aí esse maravilhoso banco, né, de aulas, informações, conhecimentos, que é patrimônio aí nosso também coletivo, do cursinho. André, recado sensacional, fundamental, importantíssimo, todas as reflexões aí, as conversas, as rodas, o que se possa fazer e pensar a respeito do Setembro Amarelo. E puxa vida, pessoal, e essa boa nova aí, curso de psicologia, maravilhoso, mais uma grande novidade aí, conquista das tantas frentes, iniciativas, ações que são pensadas e construídas aí sempre coletivamente pelo cursinho para que a gente possa oferecer e garantir para vocês aí o respaldo, o apoio, a qualificação e a preparação aí nas mais diferentes frentes e da maneira mais precisa e preciosa possível. Tá? Muito bem, eu vou subir aqui os slides e antes, para esquentar, a ideia é que a gente hoje converse um pouco, como já tínhamos combinado e programado, sobre algumas características específicas, definidoras do que a gente chama do estilo FUVEST de redação, né? Tem esse nome sempre chique, né? Pomposo, tentar entender um pouquinho o que isso significa, o que isso representa e o que se espera aí de vocês em linhas gerais, quando se trata da redação específica da FUVEST. Mas antes disso, até para a gente poder trabalhar, acho que funciona pedagogicamente melhor, né? A gente consegue também visualizar com mais propriedade, quando a gente compara situações, elementos ou estilos, nesse caso, uma provocação, uma lembrança e um refrescar de memórias inicial, pessoal. Na última aula, quando nos encontramos, a gente conversou especificamente sobre os elementos definidores, a personalidade da redação do Enem. Quem me ajuda aí, por favor, a resgatar aqueles elementos, aquelas características, aí o que representa, o que é, afinal de contas, o que ela carrega consigo, a redação do Enem. Vamos lá, eu vou subindo aqui os slides. Quem me ajuda nessa tarefa boa de memórias aí, de lembranças? Por favor, se quiser escrever no chat, se quiser abrir o microfone, se quiser abrir a câmera, primeiro gritar fora Bolsonaro e depois apresentar uma ou duas características. Vamos lá, boas balbúrdias, pessoal. Subiu aí para vocês? Está subindo, perdão. Pelo menos aqui para mim. Foi? Aparece para vocês? Sim, sim. Oba, obrigado, Vitor. Vitor, me ajuda, vai, por favor. Vitor, Carlos, Letícia, bora, pessoal, para a gente construir juntos aqui as características da redação do Enem. Lembram? Boa, Letícia, isso aí. Ela vai trabalhar fundamentalmente, ela vai ter como recorte, como delimitação, preocupação, problemas sociais, proposta de intervenção, boa, porque aí a primeira combina com a segunda, né?
quando a Letícia resgata aqui, lembra que o Enem vai oferecer para vocês, ou vai trazer para vocês uma proposta que lide, que converse ali com os problemas sociais, se há um problema, a tendência é que, ao final dessa discussão, a gente precise pensar, refletir também e apresentar, esse é o convite que o Enem faz, uma possível, não uma absoluta solução, mas uma possível alternativa, uma resposta, portanto, uma proposta de intervenção que possa enfrentar aquele problema que a gente apresentou, né? Então, de maneira lógica, de maneira articulada. Se o meu problema é a minha proposta de intervenção também vai ter que ser uma possível resposta para esse problema A específico. Boa, Carlos, é isso aí, argumentar sobre algum problema que traz uma forma de solução, você boa, a síntese aí, né, a junção, ótimo, você já combinou aí, já articulou, já juntou as duas características, né? E se eu perguntar, se eu quiser lembrar aqui com vocês, por favor, pessoal, uma característica bem marcante do Enem nos textos de coletânea, que é um traço ali de identidade mesmo, DNA. O Enem adora trazer, oferecer esse elemento para vocês nos textos de coletânea, e que depois vocês podem, evidentemente, usar esse elemento, essas informações nos textos de vocês também. Alguém lembra? Dados, boa, Maria Clara, imagens, dados, mas sobretudo dados. Obrigado, Savon, também. Isso, né? O Enem ele tem um gosto ali, um apreço, uma quase obsessão, né, pelos dados, pelos números, pelas estatísticas, pelas tabelas, pelos gráficos, porque eles entendem que isso é fundamental, e o é mesmo, né, claro, evidente, para garantir a precisão, o rigor, para que a gente possa escapar do achismo, do impressionismo, das boatarias, do diz-que-disse. Os dados que expressam, trazem, carregam consigo também informações, histórias, significados, e, claro, também vem, né, referências, sim, tá? Nesse movimento também vem a preocupação ou a perspectiva ali de ajudá-los e de ajudá-las na elaboração do texto, porque, vamos combinar, pessoal, nós não somos CPUs, pendrives ambulantes, né? O cérebro humano é uma das mais lindas e maravilhosas criações da natureza, invenções da natureza. Mas ele tem uma capacidade, nem poderia ser diferente, limitada, de armazenamento de informações, de dados, etc. e tal. E ali na hora, eu quero falar sobre violência contra crianças, violência doméstica contra crianças. Eu tenho a referência, eu tenho a reflexão, eu consigo estabelecer, trazer ali um exemplo, mas eu gostaria de dar um dado mais concreto que quantificasse, né, essa violência, esse problema gravíssimo, né, que atormenta aí a nossa sociedade, mas eu não gravei, não memorizei, não decorei, nem pode. Opa, peraí, olha aqui, o texto de coletânea está lá, os dados dos textos de coletânea estão lá justamente para nos ajudar. Tá? Então, em linhas gerais, só resgatando, sistematizando, reforçando para a gente poder avançar, né? Conhecimento em processo. Um problema social, tradicionalmente ligado à agenda aí das atualidades, que ofereça e trabalhe com vocês a possibilidade de reflexão sobre um problema concreto, palpável, material, que vai exigir de vocês, sim, uma proposta de intervenção, portanto, uma possível solução para o enfrentamento desse problema, e marcada a coletânea de textos pela presença muito forte, muito efetiva ali, muito convicta dos dados, tá? das informações de natureza mais quantitativa, tá? Para que se possa garantir de novo essa precisão e esse rigor da análise. Tá? Muito bem, vamos lá. Agora sim, se o Enem tem essas características, deixa eu descer aqui, só um minutinho. Pronto, vamos lá. A redação da FUVEST, e atenção, tá? Só para não criar nenhum ruído aí, nenhuma confusão. A FUVEST também trabalha com o gênero dissertativo argumentativo, tá? Que é também o gênero solicitado, pedido pelo Enem. Tá? Portanto,
na estrutura, na montagem, na concepção, na organização, nos blocos, nos parágrafos, nenhuma diferença. Tá? Vocês serão sim cobrados e solicitados para que desenvolvam um texto com uma boa introdução, né, os 3 blocos, introdução, desenvolvimento, argumentação, distribuídos esses 3 blocos em 4 em geral, né, em 4 parágrafos, né, uma introdução que apresenta, contextualiza, informações principais e depois vem a tese, ela termina com o ponto de vista, a tese de vocês. Os 2 parágrafos de desenvolvimento, onde vocês têm a tarefa, a função, né, de desenvolver as ideias, de refletir, de trabalhar os argumentos pelas mais diferentes estratégias, comparação, dados, evidências, exemplos, citações, enfim, todas aquelas estratégias sobre as quais também já conversamos, e a conclusão, e aí a gente vai começar a notar as diferenças, no Enem, de novo, por proposta de intervenção. Tá? Mas a estrutura, a essência do gênero mantém-se a mesma. Tá? Muito bem, e em relação aos temas, o que a FUVEST gosta de pedir tradicionalmente, aí pautado, e evidentemente a gente está buscando aí a linha do tempo, a referência histórica, para poder identificar essas características, né? Não vem do além, não brota por geração espontânea, a gente não tira aí de uma cartolinha mágica, pessoal. Vamos lá, a FUVEST adora, na redação, pedir para vocês temas que a gente costuma chamar aí num sentido mais amplo, de temas filosóficos, mais abstratos, mais existencialistas, humanistas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou tentar construir aqui uma referência ilustrativa. A impressão que a gente tem muitas vezes quando a gente vai fazer a redação da FUVEST é que nós estamos sendo, e que bom, porque é lindo, é delicioso, é maravilhoso. Olha aí, Pri, quando a gente vai para a redação da FUVEST, faz-se um convite para que a gente volte lá para a Grécia Antiga e comece a passear ali pela praça pública, né, pela Ágora, e começar a conversar e a discutir com o Aristóteles, com o Platão, com o Sócrates, com os grandes pensadores, filósofos, o que é a liberdade, o que é a justiça, o que é a democracia. Né? A FUVEST tem um apreço enorme por temas engajados e engatados nessas grandes áreas do conhecimento, sobretudo as humanidades e, mais especificamente, aí, muito flertando, muito encostando, muito namorando ali com as questões filosóficas e humanistas. Tá? Isso faz parte, inclusive, da tradição da USP, da formação da USP, lidar com esses temas, né? Questão da democracia, da cidadania, em geral, os temas caminham por aí. Tá? Mas a FUVEST não perde pé, não, por favor, pessoal, da agenda de atualidades. Ela está ali, os organizadores, quem faz a prova, quem pensa nos temas, eles estão ali, né, as anteninhas ligadas, radares funcionando, identificando o que está fazendo parte naquele ano da agenda das discussões, dos debates, das conversas, o que chamou atenção, o que foi para o espaço público, e que eles possam trabalhar, sim, com vocês à luz dessa dimensão aí de natureza mais filosófica. Tá? A FUVEST cobra de vocês, sim, espera que vocês, ao produzirem os textos e as redações, consigam estabelecer bons exercícios de reflexão. Portanto, pessoal, aqui mais ainda, né, salta aos olhos, aqui se reforça aquilo que a gente vem conversando também, que me parece fundamental, importantíssimo, é um patrimônio, é uma grande vantagem aí dos textos dissertativos argumentativos, e que aqui se reforça, que é a questão da autoria, da originalidade, do repertório de vocês, das leituras de vocês, das vivências de vocês, das escutas de vocês, dos olhares de vocês, dos espaços e universos de onde vocês falam. Isso é extremamente valioso, profundamente valioso, tá? E a FUVEST espera, sim, que essa autoria, essas marcas de identidade fiquem bem expressas, né, bem identificadas, bem marcadas ali nos textos de vocês. Tá?
Tem uma outra característica, e pessoal, por favor, vamos interrompendo, trocando, ligando, abrindo microfones, perguntando dúvidas, o que aparecer, nenhuma interrogação deve ficar aí com vocês, por favor, ou o chat aqui, eu estou conseguindo acompanhar também, por favor, o céu é o limite aí para essa nossa boa conversa. Tá, eu quero só organizar isso aqui para a gente poder sistematizar essas características, para a gente já identificar na prática mesmo como é que isso acontece, né? Como é que vem para o caderninho lá de questões de vocês. Tá? A FUVEST tem também uma outra marca e traço de identidade, que é uma coletânea que costuma ser bastante caudalosa, né? Ela tem fôlego, ela é generosa na diversidade e dos gêneros com os quais ela trabalha. Tá? Então, vocês muito provavelmente vão encontrar nas coletâneas da FUVEST um texto de natureza mais conceitual, mais teórica, que venha de pensadores, autores, etc. e tal. Mas pode aparecer também crônica. É comum que apareçam poemas. É comum que apareçam tirinhas, quadrinhos, imagens, fotos. Às vezes aparecem trechos de entrevistas, de matérias jornalísticas, de notícias, de material jornalístico. Tá? Canções, músicas, trechos, versos de músicas. Tá? Aí, mais uma diferença. A FUVEST não tem pelos dados, né, pelos números, pelas tabelas, o mesmo apreço, a mesma obsessão que o Enem tem. Tá? Não é nenhuma proibição, não tem nenhuma restrição, não é nenhuma censura, é apenas, então, somente uma questão de característica, de posicionamento. Tá? E, por fim, para fechar esse circuito aí, essa listinha... perdão, vi aqui, Vinícius. A redação da FUVEST também tem as competências ou a correção, pontuação é feita de forma diferente. Em linhas bem gerais, Vinícius, ela não vai mudar muito os critérios, aliás, não mudam, os critérios são praticamente os mesmos. Tá? O que se espera de vocês é que vocês trabalhem bem o tema, que vocês não fujam do tema, que vocês tenham coesão, que vocês tenham coerência, que vocês tenham um bom repertório sociocultural, construam bons argumentos, consigam puxar esse fio de maneira lógica, linguagem informal, acentos, a questão toda da correção gramatical, vírgulas, a regência, a concordância, padrão norma culta, tudo isso entra, tá? Mas a contagem disso é feita de maneira diferente. Né? O Enem trabalha com a ordem de grandeza de 0 a 1000, com as 5 competências, cada uma delas valendo 200 pontos. A FUVEST trabalha com uma ordem de grandeza de 0 a 50 e vai atribuindo as notas até esse patamar máximo, esse ponto máximo de 50 pontos. Tá? Então, se eu tirar 50, significa dizer que eu gabaritei, que eu tirei a nota 1000. Se eu tirar 45, significa que eu tirei fazendo aí, eu sou das humanas, me perdoem, por favor, se eu falar bobagem, se o cálculo estiver errado aqui, mas se eu tirar 45, 9, 48, 35, 7, 36, e assim sucessivamente, 25, metade, 5, e assim sucessivamente. Tá? Se a gente quiser transportar para a escala do Enem, o 50 corresponde ao 1000 do Enem, tá? É a nota máxima. Mas as exigências, os critérios de correção, importantíssimo, boa lembrança, obrigado, Vinícius, não escapam muito daquele roteirinho que o Enem apresenta, que a Unicamp apresenta, que a FUVEST apresenta, que são as exigências aí básicas, elementares, fundamentais de todo e qualquer texto, bom texto dissertativo argumentativo. Tá? Muito bem. Para fechar, se a FUVEST não traz para vocês, como o Enem o faz, um problema concreto, né, material, tem que resolver, etc. e tal, se ela pede muito mais um exercício de reflexão, ela não vai poder cobrar de vocês também, na conclusão, uma proposta de intervenção. E ela não cobra mesmo. Tá? A conclusão da FUVEST é feita por aquilo que a mecânica ali, né, o movimento, a gente chama de conclusão por síntese e retomada. Eu resgato os elementos e as informações principais, as palavras-chave, reforço o meu ponto de vista e apresento ali nas 2, 3 últimas linhas uma última contribuição derradeira, final, etc. e tal, que dê exatamente essa perspectiva de uma última contribuição e
terminei, encerrei, concluí, fechei, e aqui está a minha boa produção textual para ser avaliada lá pelos examinadores e examinadoras da FUVEST. Tá? Então, os temas filosóficos, humanidades, a questão da civilização, dos valores, né, direitos humanos, importantíssimo também, mais uma vez, democracia, cidadania, pessoal, em tempos de avanços e de ameaças antidemocráticas, né, de discursos autoritários, de projetos fascistoides, de rupturas democráticas, de desrespeito, né, de violência aos direitos e de atentados, né, contra os valores elementares básicos dos direitos humanos, é fundamental que a gente possa ter esse espaço, mais esse, não só, mas também esse espaço de reflexão que reforce a nossa condição humana, né, que reforce os nossos valores humanos. E a FUVEST, sim, abre esse espaço, abre essa trincheira aí para que vocês possam pensar, trabalhar, refletir nessa direção. Tá? Tudo certo, tudo bem até aí, pessoal? Movimentos, vamos lá, pulsação, o que está pegando aí, batendo aí para vocês? Funciona, não funciona? Dúvidas, não entendi. Apareceu aqui uma outra pergunta, só escrever, só falar, bora lá. Como a gente comentou aqui no começo, a universidade pública é feita, formada, enraizada, pautada pelas boas balbúrdias. Texto-circuito. O que você está pensando, Savon? Por favor, eu te confesso que eu não tinha ouvido. Se você puder me dizer um pouquinho aí do que você entende, imagina ser esse texto-circuito, ou um texto circular, um texto que retome aquilo que... Veja se é isso, por favor. Se eu estiver falando besteira, me puxa aí as orelhas. O texto que retoma ali ao final e que o ponto de chegada dele é um encontro com o ponto de partida? Isso, então tá bom. Então acho que aí a gente... Tá bom, é isso mesmo. Tá? Quando a gente pensa na conclusão por síntese, a gente está falando e pensando justamente nesse raciocínio que a gente dispara aqui, vem costurando o fio, e aí vem o desenvolvimento, a argumentação, e ali ao final, exatamente porque depois de todo esse processo, dessa reflexão, dessas reflexões, desses raciocínios apresentados, dessas ideias que eu fui capaz aqui de compartilhar com o meu examinador, a minha examinadora, eu volto para reforçar. Mas atenção, essa pergunta é importantíssima, porque não é apenas e tão somente uma repetição, tá? Não é simplesmente dizer mais uma vez aquilo que eu já disse lá em cima. Tá? Tem uma reelaboração, tem um resgate, tem uma última contribuição, tem um aspecto extra aí que fazem parte dessa conclusão. Tá? Só para não confundir, porque senão ficaria estranho, né? Qual é a função, ou qual seria a função, se a conclusão é exatamente a mesma, é igual à introdução, o que a gente pede, trabalha com esses dois elementos, esses dois blocos. Tá? Não sei se te ajudei, se te respondi. Foi, Savon? Tudo certinho? Tranquilo? Opa, brigadíssimo. Eu é que agradeço. Então vamos lá, pessoal, uma linha histórica breve aí para dar concretamente o pé da situação aí daquilo que já apareceu, tá? São temas que apareceram nas últimas edições do vestibular ou dos vestibulares da FUVEST como temas de redação. Deixa eu voltar aqui, olá, pronto. Eu peguei os últimos 10 anos, tá? A linha histórica aí. Em 2011, vejam só, o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? Então, a FUVEST, olhando para esse universo, todo esse cenário, a realidade próxima a nossa, né? Individualismos, projetos cada vez mais fragmentados, isolados, que muitas vezes entendem que dá para abrir mão do coletivo, da construção conjunta, decidiu, entendeu por bem, sugerir para vocês, né, entendendo que isso mereceria boas reflexões, ela entendeu que
teria lugar ali a questão do... O altruísmo é o não egoísmo, tá? E o pensamento a longo prazo, quer dizer, essa coisa nossa que quer resolver tudo para agora, 30 segundos, senão não está certo, senão não vem frustração. FUVEST está pedindo, peraí, pezinho no freio, respira, pensa, será que a gente ainda dá, ou será que a gente ainda consegue, né, pensar em laços, vínculos, costuras, unidades, coletivos, numa perspectiva de mais longo prazo? Aí a reflexão vem lá como texto de vocês. Tá? Pessoal, 2012, a gente está em 2021, é inverter só, né? O 12-21 tem essa boa brincadeira aí. Vejam só qual foi o tema em 2012. Participação política, indispensável ou superada? Como é que se pode pensar, de novo, né, nesse cenário muitas vezes perverso, cruel, nessa realidade aí que muitas vezes nos angustia e nos faz tremer de indignação diante de tantas injustiças, violências, desigualdades, fome, miséria, inflação, o arroz que preço lá nas alturas, a carne, o preço lá nas alturas, muitas famílias precisando ir aos açougues, aos mercados para... É cruel, é perverso, né? É de fazer tremer de indignação mesmo, para pegar lá os restos, ossos, gorduras de carne, porque o preço, a renda não é suficiente. Será que, diante de tudo isso, dá para a gente imaginar que a participação política está superada ou ela é indispensável, exatamente como possibilidade de construção de outras sociedades? FUVEST pediu para vocês pensarem sobre isso. Tá? Quem fez naquele ano. Consumismo em 2013. Nós devemos ser valorizados, respeitados, ocupar os nossos espaços pelo ser ou pelo ter? Pelos nossos valores, pelos nossos princípios, pelas nossas experiências, pelo nosso conhecimento ou pela nossa conta bancária, pelo nosso cartão de crédito? Que sociedade é essa, né, em que valoriza muitas vezes essa conta bancária e não exatamente valores e princípios humanos fundamentais? Pensem nisso. Envelhecimento da população. Como é que a gente trata os nossos idosos, as nossas idosas, né? Será que muitas vezes nós não as encaramos como chatos, ranzinzas, rabugentos, insuportáveis, cansativos, repetem a mesma coisa sempre, casa de repouso, clínica de recuperação, asilo, acolhimento, abraço, afeto, carinho, a saudade imensa que a gente sentiu dos avós da gente aí nesse período de pandemia, quando a gente não podia se encontrar, não podia se abraçar. O que é envelhecer, como é envelhecer no Brasil, numa sociedade que está aí sempre preocupada com a fonte da eterna, a busca da fonte da eterna juventude. Tá? 2015, camarotização da sociedade, veio entre um conceito, eles explicavam aí a segregação, né, os nossos apartheids, né? Para cá quem pode, para cá quem não pode, para cá rico, para cá pobre, para cá centro, para cá periferias, né? Construindo muros, construindo guetos, bloqueios, né? Muitas vezes terrivelmente segregados, separados. Como é que você pode pensar numa sociedade efetivamente democrática? Vamos voltar lá na África do Sul dos anos do apartheid, né? Os guetos, os bairros negros, os transportes ou transporte público só para negros, os banheiros para negros e negras, as escolas só para negros e negras, enquanto os bairros né, as favelas, ausência de infraestrutura, de postos de saúde nos bairros negros, e ali o
mundo encantado dos brancos, das brancas, com toda a infraestrutura, escolas, universidades, viagens, turismo, essa segregação horrorosa, violenta, inaceitável, que muitas vezes mas isso era na África do Sul. Não, lá era um regime institucional, oficial, de Estado, legitimado inclusive pela Constituição, né, mas terrível. Aqui a gente vive isso no cotidiano, no dia a dia, embora a Constituição não preveja, combata, trabalhe numa outra lógica, opere numa outra lógica, as condições sociais, né, efetivas, verdadeiras, concretas da nossa sociedade, lamentavelmente nos colocam diante desse cenário. Tá? Então era uma reflexão sobre isso. Um pouquinho mais aqui, já avançando para o nosso 2021. 2016, vejam só que bacana. Viajandão mesmo, né? Aquela coisa bem filosófica. As utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas? O que a gente pensa delas? Utopia como esperança ou utopia como possibilidade ou risco, perigo de construir projetos autoritários? Era um pouco do que estava colocado lá, inclusive nos textos de coletânea. E aí eu quero lembrar aqui, trazer para vocês uma fala que é linda, é belíssima, de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Conhecem? A fala não é exatamente dele, tá? É reelaboração de um colega, de um companheiro argentino dele. Mas vamos lá. O Eduardo Galeano é um escritor renomado, belíssimo, importantíssimo da América Latina, uruguaio, adorava futebol, torcia pelo Nacional de Montevidéu, passava horas e horas num café ali em Montevidéu, escrevendo, pensando, conversando, trocando ideias, escreveu sobre futebol, sobre abraços, um dos mais importantes livros sobre a América Latina, a nossa América Latina, né, As Veias Abertas da América Latina, onde ele analisa toda a nossa trajetória, jornada, formação, identidade. E num determinado momento perguntaram para ele em algumas entrevistas, e aí essa se tornou a resposta dele, o que ele achava, o que ele pensava da utopia. E nessa conversa com o companheiro argentino, ele elaborou o seguinte, não literal, mas nessa linha, tá, gente? Ele dizia o seguinte: a utopia, ela está sempre 10 passos na frente da gente. Se eu andar 10, eu vou olhar de novo para o horizonte, vou ver a utopia 10 passos adiante. E assim por diante, 10, ela 10, eu ando 10, ela anda mais 10, e assim a gente vai andando. E aí alguém vai me perguntar, então para que serve a utopia se ela está sempre lá adiante? Aí ele diz, justamente para fazer caminhar, justamente para a gente buscar as esperanças, os sonhos, os nossos projetos outros aí de construção de sociedade. Tá? Então, caberia ali usar, por exemplo, o Eduardo Galeano num texto, repertório sociocultural, reflexão sobre as utopias. Pessoal, o homem saiu da menoridade é a sua caixinha, a sua escuridão, né, a sua ignorância, né, trazia ali inclusive um conceito filosófico do Kant, e pediam textos, tudo mais, pediam para você discutir isso, esclarecimento, iluminação, conhecimento, aprendizado, curiosidade, tudo isso. Olhem só, em 2018 a gente viveu aqui no Brasil já as vésperas, né? A gente vai localizando, contextualizando, né? As vésperas aí do desembarque, já depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, e já naquela onda toda reacionária, conservadora, de escola sem partido, de proibições, de perseguições, de violências das mais diferentes naturezas, de um obscurantismo muito violento contra a produção do conhecimento, tentando criar dogmas, né? E houve uma discussão muito forte sobre para que serve a arte, né? E algumas exposições artísticas, inclusive, houve tentativas de censurá-las. Não pode, porque isso aqui atenta contra a moral, os bons costumes, o cidadão de bem, a infância. E aí a FUVEST jogou. Pessoal, e aí? Limites para a arte ou não? Para vocês pensarem, para vocês refletirem. Tá? 2019, a importância do passado para a compreensão do presente, né? Como, de que maneira experiências anteriores, né? As memórias, as lembranças, aquilo que a gente viveu, aquilo que nós já fomos, impacta, né? Traz consequências para o tempo que a gente vive, né? Um país escravocrata, navios negreiros que arrancaram absurdamente, violentamente, de uma maneira
indecente, nojenta, negros e negros das suas raízes, das suas tribos, das suas culturas, das suas nações na África, porões, mortes, assassinatos, pelourinhos, castigos durante 300, 350 anos. Isso vai impactar na construção de uma sociedade que continua sendo profundamente racista. O racismo estrutural vem da escravidão como traço de identidade e de formação do Brasil. Então, como é que passado e presente conversam aí nesse diálogo muito próximo? Em 2020, não quero tomar vacina, não sei o quê, a ciência, a terra é plana, os negacionismos todos aí batendo forte, a FUVEST convidou. Pessoal, pensem aí sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, né? Seu método, seus valores, seus princípios, sua contribuição, avanços, progressos. Dá para pensar num mundo sem ciência? Ciência e ética, quais são as exigências éticas aí colocadas para o pensamento científico? Tudo isso cabia ali no ano de 2020. Tá? E, por fim, no ano passado, que na verdade a prova já foi realizada agora em 2021, né? Aliás, desculpa, tradicionalmente no caso da FUVEST, a prova de redação sempre acontece no começo do ano seguinte, né? Porque ela vem na segunda fase. Tá? A prova de redação da FUVEST é feita no primeiro dia das provas da segunda fase, junto com língua portuguesa, literatura, interpretação, etc. e tal, e a prova de redação também. Então, no primeiro dia da segunda fase, já no ano seguinte, nas dissertativas, nas questões dissertativas. E olhem que perguntinha bacana aí, o mundo contemporâneo está fora da ordem, quer dizer, está virado nos 30, está virado, tem um demoninho da Tasmânia aí, e olhar para tudo isso, né? Ordem econômica, ordem política, ordem ambiental, ordem científica, ordem cultural, ordem social, vocês podiam lá estabelecer os recortes e caminhar por aí. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo quietinho, todas quietas, todos quietos. Está funcionando? Estou viajando aqui. Como é que está aí para vocês? Dúvidas? Balbúrdias? Fora Bolsonaro, não? Sim, sempre, né? Claro. Sempre. Fora Bolsonaro. Isso. Boa, Savão. Fora. Olhem só. Como é que foi? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, vamos ver se aparece aí. Ó. Vamos lá. Voltando aqui. Os textos de coletânea, para a gente também ter essa referência, dessa última edição aí de O Mundo Está Fora da Ordem, tá? Para vocês também identificarem aí legal qual é o estilo, o jeito, características, aspectos, os gêneros aí que inclusive aparecem, né, que eu tinha comentado com vocês. Vejam lá, o texto 1 é um texto de natureza mais conceitual, teórica, filosófica mesmo. Tá? O texto 2 é um poema. O texto 3 é o trecho de uma canção do Caetano Veloso, quando ele canta Alguma Coisa Está Fora da Ordem. Vamos lá. Olhem só que bonitinho. O texto 4 é uma imagem da Mafalda com expressão triste, preocupada, aflita, tudo isso misturado e junto, com o globo terrestre. Vejam só, pessoal, ele é redondo, tá? A Terra é redonda, apesar dos negacionismos aí, a Terra é redondinha. Olha lá, ó, a Mafalda enfaixando, cuidando, curativo, né? Nessa perspectiva, o que está acontecendo aqui, o carinho, né? A acolhida dela em relação ao planeta, é o que vem aí, o que pula da imagem. Tá? E o 5, um discurso da Greta, que aliás ontem participou, inclusive a Greta Thunberg, que é uma ativista, uma jovem ativista aí, companheira de vocês, defensora aí das causas, das questões ambientais, desenvolvimento sustentável, tem feito denúncias e denúncias aí sobre aquecimento global, uso inadequado das águas, desperdício, Amazônia, desmatamento, queimadas, Pantanal, tem enfrentado fortemente aí essa pauta, essa agenda. Ontem ela participou de uma audiência pública no Senado brasileiro, né, virtualmente, online, remotamente, para discutir essas questões, e aí ela traz um pouco do que ela pensa sobre o mundo estar fora da ordem do ponto de vista ambiental.
Tá? E aí, o pedido para que vocês fizessem um texto a respeito disso. Tá? FUVEST que vai pedir para vocês, portanto, pessoal, e espero que agora, depois dessa nossa breve jornada, desse nosso breve voo, isso fique mais claro, e claro que a gente vai consolidando isso, assentando isso, reforçando isso, enraizando isso nas próximas aulas, tá? Mas até pela comparação entre aquilo que é o estilo, a personalidade, o sotaque do Enem e aquilo que é o estilo, o sotaque, a personalidade da FUVEST, acho que vocês têm aí, espero, mais elementos, mais informações, mais reflexões para poder também enfrentar, e tenho certeza que o farão de uma maneira linda, bonita, forte, firme, convicta, os desafios aí que estão colocados também pelo vestibular da FUVEST, porque, afinal de contas, a universidade pública, as universidades públicas, estaduais ou federais, ou municipais, pertencem a vocês. Né? É o espaço legítimo de direito também e principalmente das juventudes periféricas, e é o espaço que deve ser ocupado por vocês. Tá? Ufa, eu falo pra caramba, né? Dúvida, gente? Vamos lá, comentários, inquietações, divergências, quem concorda, quem discorda, quem pintou aí um fantasminha que esteja assombrando, não entendi isso. Tudo lindo e maravilhoso? Todo mundo foi anotando? É obrigatório o título na redação da FUVEST? Sim. Boa lembrança, boa pergunta, Vinícius. Já tem, inclusive, aquela linhazinha menor que eles indicam ali, imageticamente, inclusive, que você deve construir um título, tá? Esse título não é nada, não é um fantasma a assombrar, não é um bicho de 7 cabeças. Ele tem que ser um título que resuma e represente a essência, né? Aquilo que de mais importante você depois vai discutir no seu texto. Tá? É diferente do Enem também. Né? O Enem até ele não impede, ele não cobra e ele não impede, né? Mas ele não prevê a linha. Então isso, inclusive, é um problema, uma questão do ponto de vista do espaço, porque se você usar uma das linhas para o título, depois você só vai ter 29 para fazer o seu texto mesmo. Então, sim, o título bem lembrado, atenção a isso também. Brigadíssimo, Vinícius, ótima lembrança. Quem mais? Chegando aí, ó, tambores, rufando, chegando ao final aí, pessoal, já, outra aula para vocês. Tudo certo? Então, eu vou fazer aqui uma última boa provocação, tá? Um convite aqui para vocês, para a gente pensar juntos, juntas e juntos também. Olhem só. Vamos lá, Letícia, vamos lá. Vinícius, Savon, é quem eu estou enxergando aqui no chat, perdoe, não são só os nomes que estão aparecendo aqui para mim, mas, claro, todas, todos e todes, tá? O convite é para o coletivo imenso. Aqui, ó. Aqui, uma singela contribuição do Pablo Neruda, um poeta chileno maravilhoso. Aliás, por falar em Chile, né, hoje, o 11 de setembro, a gente lembra, e tem que lembrar, sim, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, mas no 11 de setembro de 1973, a democracia no Chile foi tomada de assalto, foi derrubada por um golpe de Estado patrocinado por militares e boa parte da sociedade civil, empresários, meios de comunicação, né, que derrubaram o regime legitimamente eleito, democraticamente eleito do presidente Salvador Allende, um socialista, que vinha colocando em marcha no Chile um projeto belíssimo de reformas, de mudanças, de reforma agrária, de reforma educacional, de reformas urbanas, de inclusão, de nacionalização das empresas, dos recursos naturais, das empresas estratégicas do Chile, e no 11 de setembro de 73, o presidente Salvador Allende
foi para o Palácio de La Moneda, no centro de Santiago do Chile, para defender a democracia, junto com alguns companheiros, companheiras. O Palácio, as imagens no YouTube, para quem quiser, né, as imagens horrorosas do Palácio sendo bombardeado pelos próprios aviões das Forças Aéreas, ou da Força Aérea Chilena. E quando ele percebe que ele já não tinha mais apoio, que o golpe era inevitável, ele, de fuzil em punho, capacete, defendendo a democracia até o fim, ele se suicida. Ele faz uma última manifestação, né, uma última declaração à nação por meio de uma rádio comunitária, uma rádio popular, e depois ele se suicida porque ele dizia que ele não seria assassinado pelos seus inimigos. A dignidade até o fim, né? A dignidade até o fim de um dos grandes companheiros, de uma das grandes lideranças, de uma das grandes referências aí das esquerdas no mundo todo, e o Chile, que viveu esse processo traumático, depois mergulhou em anos terríveis de uma ditadura violentíssima, liderada pelo general Augusto Pinochet, que deixou um saldo, dentre tantas outras atrocidades, de 5.000 mortos e desaparecidos políticos, assassinados, torturados pela ditadura. 11 de setembro de 1973, esse cenário todo foi acompanhado, foi combatido também pelo Pablo Neruda, nas suas ações e nas suas poesias, e ele dizia o seguinte, para encerrar, porque eu já estou ultrapassando aqui o tempo: escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias. Olha que bonito, pessoal, olha que lindeza, né? Ele faz aqui, claro, ele está trabalhando com uma certa inteligente, saudável ironia, né? A letra maiúscula e o ponto final. E no meio desse caminho, ideias, conhecimentos, informações, reflexões, conexões. É isso que vocês devem fazer também, não só, mas também. Canto Geral, Savon, é maravilhoso, é espetacular, belíssima lembrança, fica aí também como sugestão, obrigadíssimo, para quem quiser buscar o Canto Geral do Neruda, disponível aí, inclusive, em PDF, internet, vocês acham com relativa facilidade, são poemas, escritas belíssimas. Obrigado, Flora, obrigado. Pessoal, estou aqui já no limite máximo, não quero atrapalhar a próxima aula seguinte. Prazer enorme, alegria enorme, espero que tenha ajudado aí mais um pouquinho nessa caminhada, nessa jornada de vocês. Qualquer dúvida, sempre absolutamente livre, os grupos, as perguntas, e-mail, WhatsApp, a gente se fala, a gente se conecta e a gente continua conversando, tá bom, Pri? Brigadíssimo também, mais uma vez aí pelo apoio, pela parceria.